me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Baruch Hashem. É um texto muito conhecido, certo? Eu acho que todos nós já escutamos várias mensagens falando sobre esse texto, jugo e fardo. Yeshua fala que ele convida as pessoas para tomar sobre si o seu jugo e o seu fardo. E ele ainda fala: o meu jugo é leve e é suave. Ele está fazendo um convite para as pessoas. O meu jugo é diferente, o meu jugo é leve e é suave. O que é jugo? O que é fardo? Nós que moramos na cidade, muitas vezes a gente não tem ideia do que seja isso, né? Mas, para lembrar os irmãos, jugo é uma peça de madeira que é colocada no boi, para ele puxar uma carroça, ou para ele puxar arado. Geralmente tem jugo que coloca em dois bois, no pescoço do boi. Chama-se canga. Ou canga também, né? Jugo, né? Ok? E o que é para fazer? É para ele poder puxar. Ele puxando aquilo, ele pode fazer força e ele trabalha. A Torá proíbe você colocar um cavalo e um boi com o mesmo jugo. É jugo desigual. Porque o boi ele tem mais força e o cavalo ele vai sofrer muito. Porque quando o boi já estiver lá na frente, ele é obrigado a acompanhar. Porque a canga ou o jugo, ela tem que trabalhar junto. E é uma analogia, o jugo é uma analogia para que você ande junto. Você é obrigado a andar junto. E Yeshua fala: o meu jugo é leve. O meu jugo é leve. O fardo é uma carga, né? Que se leva, é um volume, é um peso, que também contém a mesma analogia. Ele faz com que a pessoa ande conforme o padrão. O jugo que Yeshua está falando, tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave, ele está falando para que as pessoas entrem debaixo do jugo de Yeshua. Como são dois animais que puxam, em geral, se o jugo de Yeshua é leve, é porque ele está levando o peso maior. Ele já levou o peso maior, nos justificando. Paulo fala lá em 2 Coríntios 6,14 o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo está abrindo os olhos. Olha, se você entra numa sociedade com uma pessoa que não é filho de Deus, não tem a vida transformada pelo Eterno, você está andando no mesmo jugo. Se vier maldição sobre ele, você sendo sócio vai vir sobre você também. Não se contamine. Nós temos que andar no jugo do Eterno. Nós temos que andar no jugo da luz, porque não existe comunhão de trevas com luz. Se colocar debaixo do jugo de Yeshua significa o quê? O texto diz: todas as coisas me foram entregues, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e o Filho que quer revelar. É o entendimento. Yeshua está falando que esse jugo, esse fardo, é aquilo que ele quer revelar. Os rabinos tinham também um jugo.
era uma metáfora na época que era natural, era algo conhecido. O próprio Paulo fala de jugo também, quando se refere a jugo desigual. Ele fala, não, mas nós temos que ter o mesmo jugo, está debaixo do jugo do Mashiach. Lucas 20, 1 e 2 diz o seguinte: e aconteceu naqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando a Bessorá, o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Veja bem, Yeshua estava dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo, no pátio. Ele poderia estar no pátio dos gentios, ali, ou então, depois do pátio dos gentios, tinha uma porta, e tinha um pátio dos judeus. E no pátio dos judeus era onde estava o altar de sacrifício. Mas provavelmente ele estava no pátio dos gentios, porque ali poderia estar judeus e não judeus, homens e mulheres, tudo junto. E ele provavelmente estava naquele pátio. Quando chegaram as autoridades perguntando: quem te deu autoridade para você estar aqui dentro do Beit HaMikdash ensinando o povo? O que eles estavam perguntando? Eles estavam perguntando o seguinte: que escola rabínica que você estudou? Quem foi o seu rabino? Qual foi o Beit Din que fez a sua ordenação como rabino? Isso que eles estavam perguntando. Yeshua era chamado rabino. Ele foi chamado rabino até pelo membro do Sinedrim, do Sinédrio, que foi à noite e falou: Rabi, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se não for vinda do Eterno. Eles estavam perguntando da escola rabínica de Yeshua. Yeshua responde: a palavra que eu falo não vem de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. A escola de Yeshua é o próprio Hashem. O que são as escolas rabínicas? São visões de rabinos que deram interpretações da Torá e criaram tradições dentro do povo de Israel. Nós vamos ter várias linhas de ramos judaicos. O farisaísmo, Peshurim, que vem da palavra separados, foi uma seita judaica, um ramo judaico que começou no século II antes do Mashiach, na época dos Macabeus, que nós vamos estudar agora por causa da festa de Macabeus, Eles começaram ali. Eles eram a seita mais correta, a seita mais minuciosa. Eles pegavam a Torá e eles queriam estudar literalmente aquilo que estava sendo passado. Eles cumpriam à risca aquilo que foi passado por Moshe, que foi passado pelos profetas. Os Peshurim, dentro das linhas judaicas, antes do Mashiach e na época de Mashiach, e ainda ele perdurou até o 2º século da nossa era. Depois da destruição do templo, nós não vamos ter mais os saduceus, que eram sacerdotes, que era uma linha judaica helenizada, corrompida pelo helenismo. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na ressurreição, e nós vemos isso na própria Brit Hadashah, que mostra. E Yeshua fez calar diversas vezes os fariseus e os saduceus também, principalmente os saduceus, quando vieram perguntar: mestre, um homem teve uma mulher e ele morreu, daí ficou com o irmão,
Daí ele também morreu. Daí ele fala que 7 homens ficaram com aquela mulher. Na ressurreição dos mortos, de quem ela vai ser esposa? Vocês lembram dessa passagem? Sim. Por que eles estavam falando isso? Porque eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Eles queriam pegar Yeshua com isso, né? Eles queriam pegar ele assim, olha, deixar ele sem resposta. Yeshua falou, com nenhum dos dois, nem dos 7, né? Porque no reino dos céus serão como anjos, não vão casar. É isso que Yeshua perguntou e eles se calaram. Tinha os essênios, eram uma seita judaica que ficava lá no Mar Morto. Eles eram escribas e eles copiavam a Torá, copiavam escritos. Eles tinham a sua própria tradição, eles tinham seus líderes, eles tinham o seu jugo, a sua forma de enxergar. Nós temos também outra seita que era os zelotes, que eram guerreiros, mas que eram tementes ao Eterno. Eles davam a sua vida pelas coisas do Eterno. Nós vemos Flávio José relatando quando Pilatos entra para tomar posse, que ele foi designado pelo governo romano para ser o prefeito de Jerusalém. Ele entra com o seu exército e ele entra para colocar uma estátua de Zeus dentro do Beit HaMikdash. E o povo sai, Joséfo diz isso, o povo sai e se joga tudo no chão, na estrada. E um deles falou, se você fizer isso aí, você vai ter que matar todo mundo, vai passar com um cavalo em cima de todo mundo, e nós não vamos deixar você passar. Daí Pilatos voltou atrás. Eram pessoas que davam a sua vida pelas coisas do Eterno, zelosos. E nós temos também o jugo de Yohanan, o Batista. Ele era um homem sacerdote que teve uma designação desde o seu nascimento para ser aquele que vai preparar o caminho do Mashiach. Olha só que interessante. Desde pequenininho seu pai falou, olha, houve uma profecia, você vai ser esse homem. Seus pais eram já idosos quando ele nasceu, provavelmente ele ficou órfão novo. Só que ele não seguiu a sua turma de sacerdote. Os meninos sacerdotes, assim como todos as crianças judias, elas estudavam desde os 6 anos. Dos 6 anos até 10, 12 anos, eles estudavam a Torá. Os exames também tinham essa prática? Sim. Principalmente, eles eram super estudiosos. Já tinham uma noção de Torá. De 6 anos já até de 7 anos até 12 anos já preparava para o Bar Mitzvah. Com 13 anos fazia o Bar Mitzvah. E existia assim, de 0 a 6 anos é o Beit Sefer. Alfabetização. Ensinava algumas brachot para as crianças. E um pouco de noção de Torá. Dos 6 anos, né? Dos 7 anos até os 12 anos já estudava mais a Torá e começava a estudar o Tanakh, os profetas, os salmos. Criança com 13 anos já sabia de cor a Torá. Porque na verdade, por que fala que ele estava lá com 12 para 13 anos? Bar Mitzvah. Foi o Bar Mitzvah de Yeshua que fez ele no Shalim. Muito interessante. Então, quando Yeshua está lá em Jerusalém, ele está discutindo com os rabinos. Uma criança de 12, 13 anos, ele poderia aprender com os rabinos, mas Yeshua estava ensinando aos rabinos. Estava colocando os rabinos em situação complicada.
questionando coisas elevadíssimas. Gente, Yeshua não era uma família que não era tão pobre assim, porque para ir todo ano para Jerusalém era uma viagem que tinha custos. Aqueles tzadikim que vieram no seu nascimento trouxeram o quê? Ouro, mirra e incenso. Eram presentes valiosíssimos. Mas eles vieram no nascimento? Eles vieram no nascimento. Eles foram para o Egito. Não é 25. Eles foram para o Egito e voltaram. Provavelmente eles tinham também esse recurso. Porque presente de um rei que tinha nascido, gente. E alguns estudiosos acreditam que esse valor veio... O texto mesmo diz que eles vieram do Oriente, certo? Vieram do Oriente. Oriente é o quê? Babilônia. De onde vieram a tribo de Judá. E esses sábios vieram da onde? Vieram de lá também. Provavelmente não eram magos. Provavelmente não eram feiticeiros. Eram judeus que sabiam dessa profecia. Provavelmente, alguns dizem que até a fortuna, uma parte da fortuna de Daniel, os descendentes de Daniel. Mas aí é uma especulação. Mas veio um valor alto. No dia do nascimento vieram os pastores. Isso. Mas quando o menino tinha já cerca de quase 2 anos, o texto diz que eles vieram na casa. Pode ler lá em Mateus. E eles chegaram na casa e viram o menino. E Herodes quis matar as crianças de 2 anos para baixo, por quê? Porque a criança tinha mais ou menos 2 anos. Certo? Ok? Mas vamos voltar aqui ao texto, né? Após essas crianças fazerem o Bar Mitzvah é um rito de passagem. O menino, com os 13 anos, ele já conhecia a Torá, já conhecia a Taná, já sabia discutir, já sabia das leis de Kashrut, já sabia muita coisa. Se o menino fosse dedicado, os próprios rabinos, eles separavam esse menino para ser discípulos dessas escolas rabínicas. Nós vamos ver que tem escola de profeta desde a época de Eliyahu Hanavi, de Elias, né? De Elishá. Não existia escola de profetas naquela época? O texto diz que sim, né? É o mesmo sentido. As crianças eram ensinadas na Torá, faziam o Bar Mitzvah. Se ele tinha inclinação para ser um estudioso da Torá, eles já eram separados para isso. E Yeshua se mostrou um menino muito mais competente do que qualquer outro rabino na época. Mas só que o texto não diz que ele foi separado. Talvez não existisse nenhum rabino que pudesse ter capacidade de ser o seu mentor, o seu rabino. Muito pelo contrário, quando a criança não entrava nessa escola de rabinos, ela ia aprender a profissão do pai, ou da família. E foi o que Yeshua fez. Mas ele tinha muita capacidade, nós não sabemos porque ele não entrou numa escola dessa. Provavelmente ele estava muito acima da média e não era a vontade do Eterno para isso. Né? Rabi Shaul não. Rabi Shaul diz, lá em Atos 22:3: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília. Ele não nasceu na terra de Israel, ele nasceu fora. E nessa cidade, ele está em Jerusalém, ele fala, nessa cidade aqui, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era
o neto de Hillel, da escola rabínica de Hillel. Fui criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sabeis. Olha lá, Atos 22, 3. Paulo diz que eu fui criado com o mestre, o maior mestre da época, que era Gamaliel. Ele fazia parte do Sinedrim. Olha lá em Filipenses 3, 4 e 6 também ele fala assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo falando em Filipenses 3, 4 a 6. Ou seja, ele fala: eu fui fariseu, irrepreensível. Yeshua tinha todas as características de um fariseu. Yeshua tinha características dessas duas escolas. Existiam duas escolas famosas: a escola de Hillel e a escola de Shammai. Essa escola é a escola de Shammai. Shammai nasceu 50 antes do Mashiach e foi morrer no ano 30. Ele foi contemporâneo de Yeshua, estava velhinho na época. Existia essa escola que seguia o jugo de Shammai, e existia também uma outra escola que era a escola de Hillel. As duas se opunham dentro do sistema farisaico. Os dois eram fariseus, só que existiam esses dois líderes. Além deles existiam outros também. Então nós vamos ver assim, por exemplo, Hillel disse o seguinte: aquilo que para você é detestável, não faça aos outros. Isso é toda a lei, todo o resto é comentário. Hillel resume a Torá falando que aquilo que você acha detestável para os outros, não faça. E Yeshua falou o quê? Falou essas palavras, gente. Olha só que interessante. Portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, fazei-lo vós também, porque essa é a lei e os profetas. Eles só mudam um pouquinho, mas é a mesma fala. Yeshua está ensinando a Torá segundo um dito de uma escola rabínica. Ele está se identificando com a escola de Hillel. Gamaliel, esse que foi o mentor de Paulo, ele também é dito ali em Atos 5, 38 e 39, ele é um homem sábio. Ele tinha dúvida se Yeshua realmente era o Mashiach. Pode ser que ele até cria, porque tinha muitos, o próprio texto de Atos diz, tinham muitos perushim que creram em Yeshua. Gamaliel era contemporâneo de Yeshua? Era contemporâneo de Yeshua. Gamaliel diz assim: agora digo-vos, dai de mão a esses homens. Pedro e João estavam presos. Deixai, porque se esse conselho ou essa obra de homens se desfará sozinho, mas se é de Deus, não podereis desfazer jamais, para que não aconteça de seres também achados combatendo com o próprio Eterno. Gamaliel, um homem sábio, um homem que não queria combater com Deus. Prudente, Se for de Deus, vai prosperar, nós vamos ver isso. Se não for, a coisa vai afundar normal, sozinho. E foi de Deus, e o próprio tempo mostrou, né, como Hillel, de uma outra forma, de um outro momento, também disse: amarás, pois,
o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, pegando o texto do Shema, Deuteronômio 6, 5, e juntou com Levíticos 19, 18, né? Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso aí é Torá. E ele junta os dois. A lei toda se resume: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Yeshua falou esse dito que é de Hillel, da escola de Hillel. Interessante isso, né? As pessoas acham que é um dito de Yeshua. Não, é um dito de Hillel, que ele está repetindo isso. Muito interessante. A escola de Shammai era a escola oponente. Será que Yeshua se opunha também à escola de Shammai? Não. Mateus 19, 3 diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha só, por qualquer motivo, o texto diz. É lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Estava querendo pegar Yeshua, estava querendo saber qual que era a posição de Yeshua, porque existiam duas posições. Uma posição, que é a posição de Yeshua, que ele fala, não, somente por relações sexuais ilícitas, adultério, aí existe. Você pode separar, tá? Mas tinha uma outra escola que o próprio Talmud falou: se a mulher queimar o arroz, já é algo que te dá a possibilidade de você pedir carta de divórcio. Foguete. Hillel, a escola de Hillel, ela queria dessa forma. Ela interpretava a escritura dessa forma. Então, nesse parecer, Yeshua estava junto com a interpretação de Shammai. Mas na verdade, Yeshua fala: tomai sobre si o meu jugo, que é leve. Ele podia concordar com algumas escolas, mas ele tinha o seu próprio jugo. Por isso que lá no Sermão do Monte, mais para frente, ele vai falar, né? Vocês ouviram o que foi dito pelos sábios, pelos antigos? Eu, porém, vos digo o quê? Ele não está mudando a lei ali. Ele está falando do seu jugo. Ele está fazendo a sua interpretação da Torá. Está entregando o nível mais profundo do pardês. Exatamente. Ele tem os níveis de interpretação do texto que todos os rabinos utilizavam. E ele estava utilizando os níveis mais elevados, do nível sóbrio, né? Sim, na verdade, Yeshua, ele não veio mudar a lei, ele não veio mostrar aquilo que ninguém sabia. Ele concorda com muitas posições dos outros rabinos. Não pode entender assim, não, Yeshua veio falar a lei, a verdadeira lei, né, que antes não era observada. Não. Yeshua fala assim: olha, os fariseus estão sentados na cadeira de Moshe. Tudo o que eles ensinarem, façam, mas não façam aquilo que eles fazem. Não está dizendo isso? Então ele concordava com muitas coisas dos fariseus, não dos saduceus. Yeshua era uma linha judaica farisaica. E as autoridades, eles queriam saber qual que era a escola deles. Por isso que perguntaram: qual que é? Quem te deu autoridade para isso? E até para Yohanan também.
Lá em João 1,22 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Perguntou para Yohanan. Por quê? Porque as autoridades mandaram enviados para Yohanan para falar qual escola, quem te deu autoridade, qual foi o seu rabino, qual foi o Beit Din que fez a sua Shemirah, a sua ordenação. Eu não creio que ele tenha sido ordenado. Ele passou pelo mikve, né? E lá no mikve ele ouviu uma voz de Deus, e aquela voz de Deus, né, veio como uma pomba, né, sobre ele, e veio uma voz de Deus falando: esse é o meu filho. Ali sim, ali Deus está fazendo a Shemirah de Yeshua. É o próprio Eterno que está ordenando ele ali. É algo tremendo. Não existe nada que pode estar acima. O próprio Yohanan falou: eu que preciso passar pelo meio com você, e você vem a mim. E ele fala: deixa do jeito que está, até que se cumpra a justiça. Yeshua reconheceu: você não tem condições mesmo, mas deixa do jeito que está. Daí se vem a voz, o próprio Deus se faz. Muito interessante, né? O jugo de Yeshua, ele era reconhecido como um mestre por membros do Sinedrim. João 3:2 diz que Nicodemos veio, chamou de mestre, e para chamar Yeshua de mestre, ele tinha que ser um mestre. Nenhum judeu e nenhuma autoridade do nível de Nicodemos jamais iria chamar um homem que não fosse um rabino, chamar ele de rabino. Ele era reconhecido também. Nós vamos ver Lucas 10:25, ele era reconhecido pelos Peshurim também. Aqueles que eram oposição deles reconhecia Yeshua. Olha só: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, disse, ele era doutor da lei, um fariseu: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Reconhecido pelos Peshurim, reconhecido pelos saduceus. Lucas 20:19 e 21, reconhecido pela multidão. Marcos 9:17, e um da multidão respondeu, disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. Yeshua era reconhecido. Como é que era feito a Shemirah naquela época? A Shemirah era a seguinte: quando um talmid ou um discípulo de um rabino, de uma escola, ele alcançava um nível muito elevado, existia um reconhecimento na escola, e eles faziam um Beit Din. Eles reuniam 3 rabinos de alto grau, e eles faziam um julgamento, interrogavam aquele talmid, e ele trazia interpretações sobre a Torá, algo que tinha que ser relevante. Os 3 ungiam ele. A própria palavra Shemirah é como imposição de mãos. Eles impunham as mãos sobre aquele talmid e eles anunciavam, os 3, que ele seria autoridade. E a partir do momento que ele fosse autoridade, ele poderia ter seus discípulos, e ele poderia ter o seu próprio jugo, criar uma certa tradição dentro do seu ciclo de Talmidim. Não poderia ser uma lei que fosse ao encontro, né, de encontro com a Torá, jamais. Mas é tradição, tradições, coisas para identificação de grupo, mas também ligado à escola também.
E aí que nós vamos ver, lá em Mateus 16, olha só que interessante. E Simão Pedro respondeu, né? Yeshua falou, quem dizem que sou eu? Uns falaram, não, o senhor é profeta, alguns dizem que é um dos profetas, alguns dizem que é um mestre. Daí Pedro falou, tu é o Mashiach. Daí ele fala, tu és o Mashiach, filho do Deus vivo. E Yeshua respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Shimon Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha Querilá, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que quer dizer isso? Te darei a chave do reino, e tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado. Era o que era falado para o novo rabino. A autoridade que era dada para ele, porque ele poderia ligar ou desligar, e isso ia ser reconhecido no céu. E Yeshua está fazendo a Shemirah de Kefa, antecipadamente. E quando eles escutaram aquilo, eles já logo entenderam, Kefa vai ser o nosso mestre, Kefa vai ser o nosso rabino depois que Yeshua ressuscitar. Eles nem entendiam nisso ainda, mas eles entenderam por causa do ligar e desligar, porque existia uma autoridade para ele criar tradições, interpretações da Torá, e se tivesse de acordo com a Torá ia ser reconhecido também entre os homens e dado no céu, porque vinha do céu, é inspirado por Deus para as autoridades. É o Senhor que está separando as pessoas, e as portas do inferno não prevalecerão. O Eterno separou esse lugar aqui, gente. Então, o inferno... Yeshua tramita entre as escolas, porém ele tem o seu próprio jugo, né? O jugo dos fariseus. É através dos fariseus que nós vamos ver a sobrevivência do judaísmo, a sobrevivência da identidade judaica até os dias de hoje, porque através dos fariseus vieram os rabinos, né? O rabinismo, né? E essas tradições foram mantidas na época da destruição do templo, né? E depois, um pouquinho mais para frente, houve uma rica literatura judaica, né? A Mishnah foi escrita, que são as orientações orais. Então foram os fariseus que copiaram, né? Inclusive o próprio Shammai, a escola de Shammai, de Hillel também foi muito utilizada para as pessoas, né? Os escribas depois copiarem a Mishnah, e mais para frente a Gemara, que seria um comentário dessa Mishnah, que a Mishnah é o que? É a tradição oral que veio de gerações, desde Moshe, que não era escrita. Tradições como, por exemplo, nós vamos ter como fazer, né, a prática de uma sheritá, né, de um abate de um animal, né? A Torá não diz como faz, mas a lei oral diz. Então nós vamos ver Pirkei Avot, Ética dos Pais, Talmud, né? Livros como Zohar, Sefer Yashar, entre outros, né? Nós vamos ter também, graças aos fariseus, a identidade judaica nos tempos de hoje. Existem muitas pessoas que têm fobia a fariseus. Muitas pessoas dentro do ramo judaico-messiânico. Incrível. Eles são totalmente contra. Então, e a identidade, como se faz? Por exemplo, os nós
Lutzitzi. Quem foi que bolou isso aqui? Há muitos anos atrás, uns séculos. Tem um significado. Vamos inventar um novo nó? Ou vamos preservar uma cultura que já está feita? Uma tradição milenar. Vamos quebrar a tradição? Não. A gente não consegue entender. Né? Existem os caraítas. Os caraítas são aqueles judeus que que se dizem mais puros porque não creem no Talmud, não creem na lei oral, só creem na Torá. Eles são contra os Peshurim, da onde vieram os rabinos. Eles são marginalizados do povo de Israel. Na própria época de Yeshua estava num contexto onde existiam várias linhas judaicas. E ele estava ali naquele contexto. Ele nunca falou mal dos essênios, nunca falou mal dos saduceus. Ele discutia com os fariseus, porque era da mesma linha. Isso era natural, esse tipo de discussão. Que era da mesma linha. A tradição diz que o livro de Zohar foi escrito no 2º século. Tá? O Shimon Bar Yochai. Que é o que? Uma interpretação, é um comentário da Torá. É um comentário um pouco mais místico. O nosso crivo, o nosso parâmetro são as escrituras sagradas. Então a gente pode ler um livro de um autor, ele não tem necessidade, obrigação de acreditar em tudo, abraçar todo o pensamento, a linha teológica dele. Não, a gente pode reter o que é bom, como Paulo diz. A pessoa fala, você é judeu, você é fariseu, você é hipócrita. O Pai Nosso é farisaico também, muito tudo é antes. farisaico, tudo é farisaico, a sinagoga é farisaica, a forma de reunir é farisaica. Porque os saduceus eles se reuniam no templo, não na sinagoga. Os essênios, eles eram como monges, eles se reuniam no deserto, sem contato com as pessoas. Os fariseus não, os fariseus queriam ensinar as crianças, os fariseus queriam ensinar a palavra, os fariseus queriam ensinar as coisas do eterno. Yeshua mesmo falou, tudo que eles ensinaram vocês observam, mas não aquilo que eles fazem. O que Yeshua veio falar? A mim, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, e aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. O que ele estava querendo dizer? Estava dizendo o seguinte, que nós devemos nos esvaziar, porque quando ele competia, se opunha com os fariseus, vou ler um texto aqui, que vai mostrar bem sobre isso. Mateus 6 diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por ele, de outra sorte não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Aqui ele não está falando que todos os fariseus, porque eu vi muitos pregadores falando, não sejam como os fariseus, porque era uma linha judaica que só se importava com o exterior, não se importava com o interior. Não, lógico que não. Só a partir de Yeshua que começaram a se importar com as coisas do interior. Então nós vamos pegar todos os profetas, Moisés e todos os profetas, eles também só se importavam com o exterior ou com o interior? Eles não eram servos do Senhor? Então eles faziam a coisa certa. E Yeshua falou, olha, a verdadeira lei é essa. Não se importe, guardai-vos de exercer a sua justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos. Está fazendo a justiça para quê? Para mostrar para o outro? Ou para que você ama a Deus? Ou para fazer a vontade de Deus? O importante é fazer a vontade do Eterno. Mostrar vai aparecer, mas não faça a sua justiça
com o fim, porque você não vai ganhar galardão nenhum. Ou seja, o galardão que você vai ganhar, você vai receber, porque os homens vão falar: olha como ele é um tzadik. Yeshua fala isso, esse aqui é a verdadeira Torá, gente. Nós temos que amar a Deus. Ele está falando, é o Shema, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E Ler sabia disso, e Ler cria nisso. Yeshua ensinou isso. Limpai primeiro o interno. Não começa por fora, começa por dentro. Uma transformação. E ele fala isso para Nicodemos: quem não nascer de novo não tem como ver o reino. Você vai ter que ser transformado. Você tem que entrar debaixo do jugo de Mashiach, que é o quê? Manso e humilde de coração. Então tem que se esvaziar para entrar debaixo do jugo de Mashiach. Você vai andar no padrão dele. Ele vai colocar o jugo no meu pescoço e está no pescoço dele. Eu tenho que andar no padrão dele, na velocidade dele, na força dele. E é andar em espírito. É andar em espírito. É andar sendo guiado pela nuvem. Esse é o jugo que Yeshua faz. Obedecer a Torá, não por ritualismo exterior. Ah, mas por causa disso não vamos fazer nenhum tipo de rito. Todos nós fazemos. Em todos os lugares tem rito, gente. O pessoal fala: não, vocês são muito ritualistas. Mas qualquer lugar é ritualista. Uma igreja evangélica tem seu rito. As pessoas entram. Tem tradição que as pessoas ajoelham e oram, é verdade? Não é verdade? Outras tradições que a pessoa não ajoelha e não ora, ela ora sentado. Às vezes tem uma oração de começo, às vezes tem um hino, um salmo, lê um salmo, outros não. Isso é rito, e nós temos o nosso. Qual que é a diferença? O problema não é o rito, gente, é o interior. O problema não é a forma externa. Todo mundo vai, servindo a Deus, vai externalizar alguma coisa. Mas Yeshua falou: cuide que a sua motivação não seja somente exterior, mas olha para dentro de você. O que Yeshua falou? Quando vocês vão fazer tzedakah, que uma mão não veja a outra. Você tem que ser modesto, você tem que ser reto. Não tocar em trombeta quando você vai tzedakah. Quando você vai orar ao Eterno, fecha a sua porta. Em secreto o Eterno vai te recompensar. Agora é proibido fazer oração em público? Não! Tem que entender. Todas as coisas que nós vamos fazer, nós temos que fazer ela de dentro para fora. Esse é o jugo. Porque é um jugo suave e leve, gente. Porque quando a gente quer agradar o outro, é difícil. Um homem não consegue agradar o outro. Sabe? Não tem como a gente passar uma santidade que a gente não tem. Vestir uma máscara de santo é pesado. Yeshua fala: não se importa com essas coisas. O meu jugo é leve. Olha para cima, olha para dentro de você. Faz segundo o que está escrito na Torá. Não se importa com as pessoas. Não se mostre santo. Busque a Deus, fazer a vontade dEle, sem se importar com os outros. Nós temos que deixar que o Eterno nos transforme. E para isso nós temos que estar no jugo do Mashiach, que é leve e suave. No jugo, no andamento, né? Para finalizar, meus irmãos, qual o jugo que queremos nos submeter? Qual mais conveniente? As pessoas ficam escolhendo: ali eu posso ir porque ali, né, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Naquela congregação, né?
naquela congregação é assim, então, sabe? É isso que a Torá diz. Qual é mais perto da Torá ou é mais perto da nossa visão de reino? Qual a congregação? Qual o líder? Qual o nível social, a amizade? Nós não temos que ver essas coisas. Nós temos que ver o que está mais perto da Torá. Que o Eterno nos encaminhou. Nós não devemos andar no jugo dos homens. Nós devemos andar no jugo de Deus. No jugo de Mashiach. Esvaziarmos de nós mesmos para sermos transformados. E isso é um processo. É um processo. É um processo. E é um processo até o último dia de nossa vida. Que o Eterno possa nos abençoar. Mashiach, Mashiach.